são dois, cada programa tem 30 minutos. É isso? Entendi. Aí a gente faz dois. Entendi. Faz dois. Tá? E esse programa... Não é toda ela entorta. Olá, amigos! Programa Fatos e Boatos na sua telinha, no seu canal 10.1 e no melhor site do nosso estado, um dos mais visualizados, Rondônia ao Vivo. Estamos hoje entrevistando novamente, porque semana passada entrevistamos o Dr. Márcio Melo Nogueira, contou umas histórias muito boas, tá? Muito gostosas, a vida dele, a juventude. Estudou nos Estados Unidos lá um ano, voltou para Guajará, mas isso, programa passado, como nós vamos repetir, vocês novamente terão acesso. Mas hoje, doutor Márcio, novamente no nosso programa, prazer em revê-lo, doutor Márcio. Obrigado, sempre à disposição para esse papo bom. Prazer em revê-lo. Tá? Márcio, no programa anterior, nós estávamos falando da formação dos advogados, né? O excesso de número de faculdades, que não é um grande problema, o problema maior das faculdades, não só de direito, de medicina também, entre outras, né? É o que se leva, o que o aluno aprende nessa faculdade. Vamos continuar com esse papo gostoso? Vamos lá. Você nos contou que a OAB ela está começando a preparar esses recém-formados com uma nova visão do direito, porque o mundo mudou, né? Internet, outros direitos. Você estava falando, inclusive, da mãe autista, né? Vamos voltar a esse assunto. Um modelo, que me interessa. Um modelo de advocacia que me chamou muito a atenção, que foi criado no nosso primeiro ciclo do Laboratório de Inovação. A ideia incrível de uma advogada que é uma mãe autista, que ela tem então essa ideia de voltar a advocacia dela para esse público que tem necessidades muito próprias, que tem direitos muito próprios e que muitas vezes não usufrui desses direitos por desconhecimento. E daí você pode pensar também em várias outras áreas. Esses dias eu fiquei fascinado com um colega, aí esse caso não é daqui, mas olha só a ideia do advogado. Existe hoje um mercado bilionário de games, de jogos eletrônicos. E esse advogado percebeu que tem pessoas que jogam dias e dias e dias e, eventualmente, elas são banidas dos jogos. E ele, então, desenvolveu algumas teses que ele ingressa com a ação judicial para que a pessoa seja colocada de volta no jogo na fase em que ela estava. Olha a ideia dele. Olha a ideia dele. Então ele é especializado. Por que ele é banido? É porque ele aí o advogado demonstra que ele foi banido indevidamente. Sim. E que ele tem o direito de retornar àquela fase da qual ele saiu indevidamente. E ele se especializou, portanto, em direito de gamer. Interessante, hein? Eu vi um outro caso de um advogado que se especializou. Olha aí, ó, você que está nos assistindo, tá? Essa linguagem que nós estamos falando é uma linguagem bem simples de você entender. Eu sei que tem muitos aí que adoram jogar e que já foram alijados do jogo. Ó, tem abertura para você voltar, viu? Eu vi uma outra profissional, achei interessantíssima a área que ela escolheu. Uma nova fronteira do direito são os direitos da comunidade LGBTQI. Sim. APN+. A sigla agora foi renovada. Peraí. É tanta sigla. Fala isso pra gente. LGBTQI APN+. O que é APN+? O P é pansexual, o N é não binário. E o mais é, eventualmente, outras realidades que não estão descritas na sigla. Mas veja só, essa comunidade está enfrentando uma série de desafios para afirmar os seus direitos. Está cruzando fronteiras que antes não eram cruzadas do ponto de vista do direito. Sim. Então tem profissionais da advocacia que se especializaram a ajudar essa comunidade a enfrentar esses desafios. Então, uma advocacia que conhece profundamente,
que se conhece do ponto de vista humano, que entende quais são as dores que essa comunidade está passando, conhece do ponto de vista técnico, do direito, como ajudar essa comunidade. Imagina só o tamanho desse mercado. Mais e mais pessoas se sentem à vontade. Não, eu digo que essa é uma realidade que sempre existiu. A gente vive num mundo hoje que as pessoas se sentem à vontade para ser o que são. E o profissional do direito, da advocacia, pode ajudar essa pessoa a percorrer essa caminhada. Você acha que, estou perguntando a tua opinião como Márcio, olha só, você acha que isso acontece, essa discriminação, que eu acho que é discriminação, tá? Precisar ter um advogado para te defender, para que você tenha o direito de ser aquilo que você queira ser, sem prejudicar ninguém, para mim, cabecinha aqui, é meio absurdo, porque não a especialidade, não é isso não, tá? Eu acho que eu estou me fazendo entender, sim. Tá? Gente, não é questão, eu tenho uma visão mais ampla, mas se eu estiver errado, você me corrige. Olha só, isso não é falta de educação de berço dos pais, para ensinar as crianças que tem que haver respeito pelo ser humano, se ele é branco, negro, baixinho, cabeludo, ou A ou B, não é falta também nós, da sociedade, ensinar as crianças que tem que haver respeito pelo ser humano, para não chegar a esse absurdo. Não é no Brasil não, né? Você vê lá o caso daquele jogador excepcional que o Flamengo perdeu, sim, o Vinícius, né? Na Espanha. Discriminação. Gente, se você ensinar para o teu filho desde criança, minha mãe, meu paizinho me ensinava isso, respeitar, tá? Eu lembro que na época, jovem, né? Eu sou bitomaníaco, você sabe, eu adoro Beatles. Né? Ele adora jazz, nós adoramos jazz, né? Ainda está escutando muito jazz? Muito. Maravilha. Meu favorito. Escutando, inclusive ao vivo. Sempre que eu posso, eu gosto de ouvir. Que maravilha. Depois eu vou te dar uma dica num barzinho novo que abriu no Leblon, que tem jazz. Olha lá. Só, por favor. Finais de semana. Olha só. Então, eu era jovem, né? 15, 16 anos, usava um cabelo desse tamanho aqui. E tinha uma banda. Sim, eu sei, né? Conheço além dos talentos que eu já mencionei, ainda é músico também. Aí eu e meus amigos saímos na rua, porque a gente morava num bairro de classe média, né? São Cristóvão, depois Tijuca, né? Com aquele cabelo. Meu Deus do céu! Era o chamamento na época não se falava gay, se falava o nome daquele animalzinho, não sei se pode falar aqui. Pai, era uma discriminação danada, porque a gente usava cabelo grande, tá? Porque as pessoas mal educadas, ainda existe essa educação precária. Infelizmente, isso é no mundo todo. Se houvesse educação do jovem, eu acho que não haveria esse absurdo de discriminação, de racismo. Isso é horrível, horrível. Mandela horrível. Tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o ódio é ensinado. As pessoas não nascem odiando, elas são ensinadas ao longo da vida a odiar. Então ele diz nessa frase que se o ódio é aprendido, nós também podemos ensinar o amor. O amor. Nós podemos ensinar a amar. E eu sou muito otimista sempre na leitura dos fatos. Eu tenho a impressão que nós estamos evoluindo. É um processo histórico e nós, ao longo do tempo, temos evoluído. Não faz muito tempo, preto nos Estados Unidos não podia sentar junto com branco num ônibus, por exemplo. Sim. Quando a gente olha historicamente, o tempo que nos separa dessa realidade para era mais hoje, os estados lá do sul, não era isso? Sul, isso. Mas não faz tanto tempo assim. Então, historicamente, nós temos evoluído para cada vez mais nos respeitarmos. Né? Então, é falta de respeito tudo isso. Nos respeitarmos e sermos livres. Né? Livres de pensamento. A liberdade mais importante que existe é a liberdade de ser quem se é. Acho que nada é mais importante que isso. Exatamente. Ô, Márcio, essas especialidades hoje, a OAB incentiva. Quer dizer, como é que eu diria?
subespecialidades, igual hoje tem medicina. Na minha época, o sujeito tratava ortopedia, tratava de tudo. Hoje, a ortopedia já tem de mão, já tem de dedo, já tem de ombro, né? Em direito seria algo parecido? Eu acho que é algo parecido. Quando converso com os mais jovens, que estão começando agora na profissão, eu digo sempre que o importante é você focar na pessoa. A decisão mais importante que você toma é quem você vai ajudar. Qual tipo de problema dessa pessoa você vai ajudá-la a superar? Aquela divisão de antigamente, penal, tributário, civil, eu acho que aquilo ali serviu para o modelo de educação que nós tínhamos, mas isso não dialoga com a realidade. Eu saio da faculdade, eu não tenho noção do que eu vou fazer. As pessoas não têm problemas criminais, problemas tributários, elas têm problemas, elas têm dificuldades. Então, eu incentivo muito, e aqui no modelo de ordem que eu faço aqui em Rondônia, que nós fazemos aqui em Rondônia, a gente incentiva muito o profissional a focar na pessoa. Sim, é mais importante. Quem é que você vai ajudar? É o empresário? O empresário enfrenta diversos tipos de problemas. Você não vai conseguir resolver todos, porque você vai resolver mal. Qual é o tipo de problema do empresário que você vai ajudá-lo a resolver? Eu acho que esse é um bom caminho para quem pratica a advocacia, focar no ser humano, entender a necessidade desse ser humano e como você pode ajudá-lo a ser melhor. Márcio, você acha o nosso Código Penal, ele é humanizado, o antigo? Porque o Código Penal é antigo, não é isso? Muito, é da década de 40. Eu não sou criminalista, mas é da década de 40. 43, olha aí, estamos na nossa universitária ali. Já é uma coxa de retalhos, né? Nós já tivemos muita alteração nele. Eu sinceramente acho, doutor Paulo, eu não sou daqueles, eu sou mais garantista que punitivista. Acho que esse modelo de pena que lá atrás nós criamos é um modelo já ultrapassado, de segregar as pessoas ainda mais do modo como nós segregamos no Brasil, tratando pior do que animal. É um modelo que só ajuda a piorar e não a melhorar a sociedade. Sempre se fala, todos os colegas teus, que a gente conversa muito, diz que tem que haver uma mudança no código geral, né? Como é o nome do código geral? É Código Penal, Código Civil? Não existe um código geral, né? Tem esses códigos de áreas específicas e algumas legislações que não foram codificadas, né? Então tem o Código Civil. Código Penal e várias leis que não integram códigos. Né? A OAB em si, ela está lutando positivamente para que se melhore essas legislações. Um exemplo aí que é altamente discutível, né? É o menor, né? O menor infrator. Né? É menor infrator que se fala? Isso. Né? O menor infrator, né? Parece que, se eu estiver errado, me corrija. Até 18 anos, ele não pode sofrer nenhuma penalização, quer dizer, ele não fica preso, ele fica só naqueles locais reservados a menor. É isso que acontece? Isso, exatamente. Né? No Brasil, o menor não comete crime. Ele comete infração, eventualmente. Qual é a diferença entre infração e crime? Do ponto de vista técnico, não há grande diferença entre um e outro, mas a diferença vem no tipo de punição que é imposta a um menor e que é imposta a um maior de idade. Mas assim, nessa matéria... É uma matéria polêmica. É uma matéria polêmica e não espere de mim a defesa do punitivismo. Eu, sinceramente, acho que esse modelo punitivista que segrega é um modelo já ultrapassado. Não se revelou um modelo que nos ajude a melhorar como sociedade. Mas tem um modelo na sua cabeça de Márcio, presidente da OAB, advogado? Não fale agora. Vamos para os nossos comerciais. Assistam nossos comerciais. Ameron. Grupo não. Ameron Plano de Saúde, da Hospital Rede Samar. E mais os nossos patrocinadores. Não saia daí, volte esse papo com o doutor
Márcio Melo Nogueira, o presidente da OAB, um jovem advogado, e mais, meu amigo. Não saia daí. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Voltando dos nossos comerciais, programa Fatos e Boatos, nós estamos falando, começamos a entrar agora numa seara muito polêmica, né? Do menor infrator. Eu interpelei aqui, atrapalhei o Márcio, que ele ia comentar algo importante. Continue, o Márcio. Não, eu até devolveria como uma pergunta. Punitivo, né? Não, eu não acho que o caminho é segregar. Muito menos do modo como nós fazemos no Brasil. O senhor acha sinceramente que as pessoas que ficam segregadas nas prisões brasileiras voltam melhores para a sociedade? De maneira alguma. Então, como é que eu vou defender piores? Infelizmente. Então, como é que eu vou defender um modelo que cada vez mais segrega, que cada vez mais prende, que prende nas condições que nós prendemos? Eu tenho a impressão que, na prática, isso só piora o cenário social que nós vivemos. Mas o que pode ser feito para melhorar? O que nós precisamos é uma grande transformação social, né? Porque o Brasil precisa de uma grande transformação social. Olha, se fala caminhar longo aí. Márcio, como eu estou eu estou falando mais que o Pode ficar à vontade. Estou falando mais mas o assunto é tão bom, esse papo é tão gostoso, não é? Que a gente atrapalha, às vezes, o raciocínio do entrevistado. Mas olha só, lá fora, né, nos meios comuns, a gente fala que as prisões é a escola do crime. Sim, exato. No Brasil, não há a menor dúvida sobre isso. Bom, mas vamos falar na prática, né? Esses menores, 18 anos, 17, enormes, fortes, né? Que eu vejo isso muito em vários estados que eu percorro, comete um crime, comete um estupro, né? E ele, policial militar, tá, que eu conheço, diz que não pode nem tocar no jovem, que ele já chega e fala: olha, eu sou menor, não toque em mim. Aí leva para a delegacia, o delegado também não pode fazer nada, não é isso? E daqui a 1 hora o rapaz está de volta. Eu estou falando, vamos falar lá do Rio, pronto. Não quero discriminar, não quero falar do Rio, mas tem que falar, né? Os arrastões que tem nessas praias, não é só no Rio, não, tá? Mas eu estou falando no Rio porque isso eu já vi lá, tá? Aí tem aqueles arrastões, aqueles moleques vão lá, roubam o celular, saem. Você deve ter visto isso lá, né? Eu tenho a sorte de nunca ter nem passado pela situação e nem visto nada parecido no Rio. Eu já passei. Graças a Deus,
as minhas experiências no Rio são sempre todas muito positivas. Que bom, né? Que bom. Tá. Bom, e aí, o presidente da OAB, o que você pensa em relação, como pode melhorar, o que pode ser feito? Agora você prender esse menor, mantê-lo segregado por um tempo, nas condições como nós fazemos no Brasil, Severino, não e depois devolvê-lo. Trará algum bem para a sociedade? É difícil. E eu acho que a questão é mais estrutural. Por exemplo, a guerra contra as drogas deu certo? A guerra contra as drogas tão falada e tão praticada pelos Estados Unidos, incentivada no mundo inteiro, o que nos trouxe de resultado? Eu tenho a impressão que o estrago que a guerra contra as drogas fez é muito pior do que se ela não existisse. Os Estados Unidos já entenderam isso. Eu estava em Nova York agora no começo do ano, fui participar do maior evento de tecnologia e direito, foi espetacular a experiência. E eu comecei a sentir um cheiro estranho na rua. Quando eu vi, eu não estava acompanhando isso aí, não tinha atentado que era algo tão natural já lá. Lá em Nova York, está liberado o uso da maconha. Sim. À vontade. Mas a maconha, para mim, para mim que eu digo, eu não fumo maconha. eu acho que é as menores da droga, ué. Mas veja, quantas pessoas não foram presas e ainda o são em razão da maconha? Agora mesmo o Supremo vai decidir sobre se o usuário comete ou não crime, ainda se discute isso. Quantas e quantas pessoas são presas por causa da maconha? Ainda ela em alguns estados. O Supremo vai decidir agora. Lá nos Estados Unidos liberou geral. Em Nova York, por exemplo, que lá o estado é muito forte, né? Então as leis são decididas localmente. Lá em Nova York, liberou, é como comprar um cigarro. Tem lojas, e aí você encontra todo tipo de produto, tem desde goma de mascar até cigarro, tudo sem imaginar de maconha, as pessoas fumam na rua. Sim. Mas olha... Mas imagina só, meu ponto aqui contigo, Paulo, é quantas pessoas foram encarceradas em razão dessa guerra contra as drogas e, no caso específico, contra a maconha. Mas sabe qual... Milhares, milhões no mundo inteiro. Quantas vidas foram destruídas, o reflexo disso na sociedade, quão pernicioso foi porque se combatia a maconha. Será que esse era o caminho? Então, quando eu falo que a gente tem que repensar estruturalmente, eu acho que esse exemplo bem demonstra essa necessidade. E os Estados Unidos já estão indo por esse caminho. Recentemente, lá o Biden, inclusive, o presidente, por um ato presidencial, ele perdoou todos os americanos que um dia foram condenados por algo envolvendo maconha, num gesto simbólico. Mas ainda existe? Ainda existe. Olha só. Quem tem a favor da como é que é o termo? Descriminalização. Descriminalização das drogas e outros que são contra. Vamos lá. A gente escutou um lado que é favorável. Tá? Eu não vou dar minha opinião, não, mas a minha opinião... Meus amigos sabem, né? Não, compartilha com a gente. Não, vou compartilhar no futuro, né? Aqui no programa eu não posso falar se eu sou contra ou sou a favor, né? Eu tenho que mostrar aqui uma certa neutralidade. Aí, quem é contra? Ele diz que a maconha é o início para o uso das drogas mais pesadas, da cocaína, da heroína, isso, daquilo, outro, tá? Mas olha... O álcool também né? Você sabe que eu adoro um vinho. Aqui eu posso falar, né? Vinho pode. Vinho pode. Né? Um vinho pode. Um uísque também pode? Pode. Né? Bom, o álcool também é uma droga, né? Que se for usado em excesso, o que acontece? Crimes, atropelamentos. Eu sou favorável, mas o sujeito que vai dirigir bêbado e atropela alguém, isso para mim é um crime, né? É um crime. Da mesma forma, um sujeito que fuma lá a maconhazinha dele, cometeu um crime, é crime, ele tem que ser preso ou algo semelhante, né? Tem que ser crime? A questão é essa. Tem que ser crime? Tem que ser crime? Se encarcera em massa há muito tempo por causa do uso da maconha.
Será que essa é uma questão mais de saúde pública? Saúde. Ou uma questão de encarcerar em massa causa mais problemas do que soluções? Esse é o meu ponto, Isso sabe? eu posso dar minha opinião, eu acho que não. Nós falávamos sobre as mães atípicas, há uma luta gigantesca agora das mães atípicas e adultos também, enfim, as mães para seus filhos e mais adultos, para ter acesso ao canabidiol. Olha, sim, mas isso é um absurdo que não pode continuar. Estou falando agora como médico. Tudo porque no Brasil a maconha é proibida. Mas, ô Márcio, eu falo isso com as pessoas que me perguntam esse assunto. Você sabe de onde vem a xilocaína? De onde vem os anestésicos? Vieram de quê? Heroína, cocaína, tudo isso. Por que não pode ser esclarecido isso e autorizado pela Anvisa? Parece que a Anvisa já está autorizando alguns caminhar isso nesse sentido, mas ainda há dificuldade. Gente, é caro. Sendo que você pode produzir em casa. Olha só, E o tanto de encarceramento em massa que a maconha já gerou. Não pode. Você sabia que o canabidiol é usado em alguns tratamentos médicos com sucesso? Sim, sem dúvida. Gente, há pessoas que vivem muito melhor, lidam muito melhor com condições que a afetam em razão do canabidiol. Parece, eu não estou dizendo que tá? Eu vou estudar para um próximo programa, eu falo para vocês, eu não posso falar besteira como médico em relação à medicina. Parece que o canabidiol está sendo usado em Parkinson. Parkinson, Tá autismo, melhorando. várias outras condições. A OAB pode ajudar nisso? A OAB tem ajudado, inclusive nós temos uma comissão temática na Ordem que cuida disso, temos fomentado esse debate, temos atuado fortemente no sentido de que essas pessoas tenham acesso livre e barato ao canabidiol. Claro. Essas prisões péssimas, as condições péssimas, né? Eu concordo que lugar de bandido, assassino, tem que ser preso, igual nos Estados Unidos. Agora, preso, né? A gente vê uma discriminação. Os reis do tráfico moram em verdadeiros hotéis dentro da prisão, tá? E o pobre coitado, tenho até um filho de um amigo meu lá do Rio, roubou um celular, né? Olha, está preso, prisão péssima, condições subhumanas. Gente, esse programa vai durar 5 horas, a gente começar a falar disso tudo. Só temos mais 5 minutos. Imagina só como que ele vai sair desse processo todo que ele está vivendo. Todo, tadinho. Né? Todo, eu conheço, João. Eu, sinceramente, acho que o encarceramento em massa não é o caminho. Não é. Mas a gente conta com jovens igual a você, né? Ainda mais na OAB, para tentar atenuar esses processos. Tá? Há uma diferença, gente, entenda o seguinte: nós não somos contra o assassino, o estuprador ficar preso. Nós estamos discutindo o seguinte, tá? De maneira geral, prender por algum motivo que ele poderia ser reeducado, é isso que nós estamos discutindo aqui, né? As condições das nossas penitenciárias são péssimas. Péssimas para o pobre, né? Boas para reis do tráfico. A gente não pode nem comentar sobre isso aqui, né, Márcio? Senão a gente vai ficar um ano aqui. Tá? Alguma outra novidade que você possa nos trazer dentro da sua área? Márcio, você falou dessas divisões que eu digo, em medicina a gente chama de especialidades. Né? Eu diria também que são especialidades hoje da advocacia. Especialidades muito mais voltadas ao cliente do que às áreas antigas do direito, né? Acho que o grande lance hoje da advocacia é você focar na pessoa, porque antigamente a gente focava nos livros, focava em um monte de coisa que hoje perdeu a relevância porque a tecnologia e a inteligência artificial... Mas, o senhor já viu o ChatGPT, o que essa tecnologia faz? É um negócio impressionante. Impressionante. Até hoje eu não entendi como é que funciona essa inteligência artificial. Doutor Paulo, incrível! O senhor diz para ela incrível. Exatamente o que o senhor quer, ela te entrega
Assim, é um primor o trabalho que ela faz. Incrível. É impressionante. E isso é só o começo. É só o começo. Então, antes o que o advogado fazia, hoje essa tecnologia faz. A questão é, essa tecnologia não consegue se relacionar com as pessoas. Então, é nisso que nós, advogados, mantemos a nossa relevância. Eu digo sempre, eu não tenho a menor dúvida que muitas profissões vão deixar de existir. Muito do que era advocacia deixa de existir com a tecnologia, mas o núcleo central da advocacia permanece relevante para todo sempre, porque o ser humano é relacional. Nós não gostamos de viver isolados. Sem dúvida. Nós sempre, em qualquer contexto, procuramos viver em sociedade, nos relacionando. E onde tem mais de uma pessoa se relacionando com outra, tem conflito, tem atrito. É próprio do humano. A advocacia é a profissão que nós, ao longo do tempo, desenvolvemos para lidar com os conflitos, seja para preveni-los, seja para nos ajudar a resolvê-los, uma vez que eles já estão instalados. Então, a advocacia sempre vai se manter relevante. É só nós entendermos, como profissionais da advocacia, onde colocar o foco. O foco está nas pessoas. Não está nos livros, não está na burocracia, está em gente. Construa relações sólidas com os seus clientes, que isso tem uma força magnetizante fora de série. Perfeito. Infelizmente, o programa de hoje, com bate-papo, não vou falar nem entrevista, foi uma conversa das melhores que eu tive em Fatos e Boatos. Falamos em muitos fatos, pouquíssimos... Mas faltaram os boatos, né? É o segundo programa com o doutor Márcio Melo Nogueira e a gente teria aqui mais horas para conversar. E não conversamos sobre tudo que eu queria, infelizmente. Mas, um dia, no nosso programa Fatos e Boatos, traremos de volta aqui o nosso presidente da OAB de Rondônia, doutor Márcio Melo. Daqui a conversa foi excelente. Márcio, eu te agradeço a tua vinda aqui no nosso estúdio e vamos marcar novas conversas, novos bate-papos, porque tem muita coisa para gente conversar. Muita coisa. A gente não consegui conversar contigo um terço daquilo que eu queria. Inclusive, a próxima poderia ser tomando vinho. Com certeza. Gente, mas pode se despedir aí do nosso público aí, Fatos e Boatos, nosso programa que eu estou reeditando depois de 15 anos na geladeira, né? Tive coragem, tempo também para voltar a esse programa. Que bom tê-lo de volta à comunicação, doutor Paulo. Fico feliz, acho que todos nós ganhamos, porque desse papo informal, desse papo agradável, sempre sai informação de qualidade. Parabéns pelo programa, estou sempre à disposição. E parabéns ao OAB por ter o Márcio, jovem, até como presidente. Até o próximo programa, meus amigos, fiquem com Deus e nos assistam. Sábado, às 14 horas e domingo, que horas que saem? Às 14 também. O programa é repetido aos domingos. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.